E vamos falar também, além da política, nós vamos abordar os temas sobre o Foro do Brasil, que eu considero Ok. que hoje é um tema muito importante para a gente estar abordando, né, Wellington? Eu concordo também, é um tema muito importante, né? No qual o senhor está expandindo ele no Brasil inteiro. Aí eu gostaria de perguntar para o senhor, o que incentivou o senhor a optar por criar o Foro do Brasil? Olha, Eton e vocês todos que estão me ouvindo, após o término das eleições presidenciais de 2022, então o pastor, alguns amigos meus me chamaram para conversar por telefone. Eu estava na Bahia e disseram: Padre, olha, nós precisamos continuar fazendo alguma coisa. O senhor ficou muito exposto, participou da política de uma forma muito positiva, incentivou bastante religiosos. Então, nós queríamos continuar fazendo alguma coisa. E aí discutíamos o que fazer. E cobravam de mim: o senhor precisa se posicionar, o senhor precisa continuar inspirando algumas pessoas que são religiosas a continuar atuando na política. E essa conversa se alongou bastante. E depois digo: olha, pastor, vamos dormir, amanhã é um novo dia, vamos orar, pedir a Deus uma inspiração para que a gente possa fazer alguma coisa. No dia seguinte, eu acordei com algumas ideias. E aí, essas ideias, imediatamente já falei com esse mesmo pastor que estava falando comigo, e ele gostou muito da ideia. Transmitimos a outros amigos que gostaram da ideia, e assim surge a ideia do Foro do Brasil. Fomos orar, fomos rezar, depois fomos procurar concretizar isso e realizamos uma cerimônia de fundação do Foro do Brasil no auditório do Congresso Nacional, Nereu Ramos, o auditório, e ali, numa tarde, nós reunimos em torno de 100 pessoas, deputados, amigos que abraçaram a ideia do Foro do Brasil, senadores presentes, como Magno Malta, como o Seife, o nosso deputado Sóstenes, o nosso general Girão, e muitos amigos e padres e pastores presentes naquele momento. Fizemos uma cerimônia. As pessoas podem até acompanhar se quiserem, está no YouTube, foi gravado na TV Câmara e está aí para qualquer pessoa poder acompanhar. E foi uma cerimônia muito bonita. O general Girão fez um pronunciamento bonito, a leitura do manifesto do Foro do Brasil. E a partir dali, nós entendemos que deveríamos sim ser um sinal de união entre aqueles que têm a nossa ideologia de direita, que são conservadores. Sim. Então, o Fórum do Brasil nasce com esse objetivo de unir as lideranças, de juntar a juventude e de ter um olhar mais para o futuro também, mas um futuro que começa agora, já, preparando os nossos jovens e os nossos adolescentes para esse desafio na política. Por isso nós criamos, aí nós fomos construindo o Foro do Brasil a muitas mãos. Não é Uhum. algo que nasceu pronto, é algo que está sendo construído dia a dia. É um projeto. Porque nós entendemos que essa somatória, essa união de pessoas que tem um objetivo comum, que ama o país, que quer o melhor para o povo, que deseja que valores e princípios eles sejam de fato vividos dentro da política, nós entendemos que essas pessoas trazem propostas, trazem ideias, têm riquezas dentro delas e que tudo isso pode ser um ajuntamento e que vai servir e estar servindo muito para a construção e edificação desses alicerces que mantém a estrutura que está nascendo do Foro do Brasil. Então, ele nasce com o apoio, com a ajuda, com a dedicação, com o empenho de muitas pessoas. Eu estou muito agradecido a tantas pessoas que abraçaram o Foro do Brasil em muitos estados. Nós hoje estamos presentes
em 16 estados da federação, num trabalho de formiguinha, um trabalho árduo, um trabalho com quase zero recursos, muito mais um trabalho vocacional das pessoas que se sentem chamadas a isso e oferece o seu tempo, oferece também o seu recurso para que nós possamos transitar e levar essa mensagem de união e de cristocentrismo, porque o principal para nós, como nós somos cristãos, todos nós, e no Foro do Brasil, uma grande maioria de evangélicos e a presença muito marcante de pastores, nós, como cristãos, nós precisamos, e no Foro do Brasil nós praticamos isso, viver esse cristocentrismo, mas Sim, na prática, não na teoria apenas. A teoria é fácil, é ler a Bíblia, discute com outras pessoas, mas na prática, no dia a dia, na observação dos valores, dos princípios e no levar isso em atos concretos na sociedade. Então, diante disso, e diante do que nós queremos e que nós já estamos fazendo, podemos até dizer que o Foro do Brasil é um contraponto ao Foro de São Paulo, que prega o contrário de tudo sim. isso que nós pregamos e faz o contrário de tudo isso que nós fazemos e que estamos começando a fazer, que é defender a soberania dos países, como defender a nossa nação, que é valores e princípios sendo praticados no dia a dia da nossa vida, porque primeiro eu preciso viver isso para depois juntar-me a outras pessoas que também vivem e assim edificar uma comunidade, uma sociedade com estes valores e princípios que nós carregamos dentro de nós mesmos. Então, nesse sentido, podemos afirmar que somos um contraponto, que todos sabem o que faz o Foro de São Paulo. Nós somos totalmente o contrário disso. Cristo é o centro. Lá não está Deus, porque ali é comunismo e socialismo. Verdade. Nós vivemos valores e princípios. Ali, a corrupção, a mentira, a vaidade, é o que se vive ali. Então, é o contrário. Então, somos esse contraponto, mas estamos nesse processo de construção de todo esse projeto que nós chamamos de Foro do Brasil. Exatamente. E o senhor tocou num assunto muito importante que, como cristãos, a gente precisa se ater, que é a questão do Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo, quando ele foi fundado, juntamente Fidel Castro, Lula, eles tinham a intenção de colocar a ideia do socialismo, do comunismo, maquiado, né, na América Latina. E um dos princípios básicos do socialismo é transformar o Estado em um Deus, né? É colocar o Estado na posição de Deus, né? Então a gente vê perseguição à igreja em Nicarágua, a gente vê perseguição à igreja em países comunistas, países totalitários, e o Foro de São Paulo, ele nada mais é do que uma réplica disso a ser aplicada. Então depende de nós, né? Depende das sociedades entender isso e caminhar contrário a isso, né? Você falou muito bem. O Foro de São Paulo coloca o Estado como Deus. É o grande servidor. É aquele que vai cuidar das pessoas. O Estado é Deus. Retira o sagrado e coloca ali o profano, o materialismo. Nós no Foro do Brasil, já pregamos outra coisa. Nós afirmamos que a nossa vida precisa estar centrada. O centro dela é Cristo. Por isso a gente usa essa palavra, cristocentrismo. Ou seja, coloque o Cristo como centro da sua vida pessoal. E se o Cristo se torna o centro da sua vida pessoal, se ele é a sua referência, se ele te inspira, se é por meio dele que você busca as inspirações para as suas ações na sociedade, logo nós acreditamos que o político cristocêntrico vai pensar justamente em servir a sociedade, em servir a comunidade, em fazer do seu mandato um mandato de excelência no serviço, porque ele está colocando como centro prioritário da sua vida
Jesus Cristo. E aí faz toda a diferença. O político que age dessa forma fará toda a diferença, porque ele vai utilizar das ferramentas que estão nas suas mãos, que o poder do mandato lhe dá, não para servir a si mesmo, não para o enriquecimento pessoal ou de grupinhos, mas ele vai utilizar essas ferramentas para, de fato, fazer a boa política, que é servir a comunidade, que é servir o povo, que é cuidar de um Estado, cuidar de uma cidade, cuidar de uma federação. Aí está toda a diferença de políticas onde o Cristo se torna o centro e a referência para aqueles que são vocacionados ao serviço público, porque o político é vocacionado a servir, a estar, a gostar de gente. O político, de fato, verdadeiro, precisa gostar de pessoas, gostar de gente, amar as pessoas, querer o melhor para as pessoas. Se ele é um homem que age desta forma, obviamente vai fazer com que a política ela volte a ser e ter aquele brilho que teve no passado, em outros tempos. Porque nós vivemos em tempos tão estranhos, onde as pessoas rejeitam até participar da vida pública, rejeitam falar, discutir política, rejeitam oferecer seus nomes a uma disputa eleitoral. E por que isso? Porque transformaram a política, que é uma coisa tão bonita, tão necessária, tão importante, que conduz a vida do cidadão, que tudo depende de atos políticos, de ações políticas, de determinações políticas. Então, pessoas, elementos ruins, entraram na política e tiraram o brilho da coletividade, daquilo que a política é chamada a ser, que é o serviço. E passou-se a ser um lugar um meio de fazer negociações. E política não é para fazer apenas negociadas negociações. Mas, se existem negociações, é para que se negocie o bem-estar do cidadão. É para que se negocie como é que nós vamos resolver o problema lá da Bahia, da segurança pública, que está um caos. Como é que nós vamos resolver o problema lá da Paraíba, que agora foi cortado o direito do povo paraibano, do sertanejo, de ter água? Como é que nós vamos discutir isso? Só com homens que pensam, de fato, no povo. Só com políticos que querem, de fato, o bem-estar da sua gente, do seu povo, que tem orgulho de dizer: eu amo o meu país, eu amo o meu povo, eu vou cuidar dessas pessoas. Só faz isso quem, de fato, é um vocacionado, um chamado, e sente-se chamado a ser um servidor da sociedade e quer o bem-estar e o crescimento da população, que pensa além, que não está preocupado com o seu bolso, mas está preocupado com as gerações futuras, com a educação que essas pessoas necessitam, com o desenvolvimento tecnológico que o nosso país precisa passar. E para que isso aconteça, eu, como político, preciso hoje investir na juventude. Eu preciso hoje direcionar bem o dinheiro que vai para a educação. E não retirar o dinheiro da educação. Sim. Eu preciso colocar mais dinheiro, mas não só o dinheiro. Eu preciso ter gente técnica administrando os ministérios, nas autarquias, conduzindo as universidades, pessoas que, de fato, não vejam o dinheiro apenas como uma ferramenta para o seu prazer pessoal, mas que usem do dinheiro como uma ferramenta para potencializar aquele ministério que vai, uma vez cumprindo com a sua finalidade ministerial, vai potencializar a sociedade, vai ajudar a resolver o problema do analfabetismo, da desgraça que nós estamos vivendo hoje no país. Uma educação que não prepara, não capacita o cidadão do futuro. Então, a política precisa ser servidora. Sim. Nós precisamos praticar isto. Então, o Foro do Brasil, justamente,
Esse é o discurso que nós levamos para as pessoas, é isso que nós falamos nos diretórios, é isso que nós buscamos instruir a juventude do Foro do Brasil, porque existe a juventude do Foro do Brasil, com seus diretórios estaduais, Sim. e muitos se lançaram como candidatos a vereadores em muitas cidades nesse pleito agora. Alguns ganharam as eleições, né, e vão desempenhar o seu papel como jovem servidor e vão aprender a fazer a boa política.